Olá, meu nome é Débora Oliveira, sou psicóloga clínica e trabalho em atendimentos em consultório e dou supervisão em grupos de psicanálise. Hoje iremos tratar de um assunto que tem trazido muitas dúvidas entre os adultos, que são os sintomas e as principais dificuldades encontradas na vida do adulto que tem TDAH. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento neurobiológico que causa prejuízos relacionados à desatenção, à hiperatividade, desorganização e impulsividade. Lógico, você pode perguntar, eu tenho desatenção, eu sou impulsiva, eu sou hiperativa. Todos nós, de fato, temos graus variados de desatenção, de hiperatividade, de impulsividade. Porém, a pessoa com TDAH, ela pode ser definida como excesso de desatenção e um excesso de hiperatividade. Ou seja, ela é hiperativa e desatenta em todos os momentos, em todos os ambientes. Então, o que acontece? Ela não consegue se controlar em um ambiente só. Ela tem essa desatenção, essa hiperatividade em todos os lugares que ela está. Um dos principais sintomas, são vários que nós vamos falar, mas para começo de conversa a gente pode pensar se você tem perdas de memória, se você não se lembra das coisas, perde compromissos, chega atrasados nos compromissos, perde objetos, datas, está sempre no mundo da lua, ou quando está conversando com uma pessoa, você já está pensando nas respostas que vai falar, ou interrompe, tem dificuldades em relacionamentos, todos isso são características do TDAH e ao longo da palestra você vai perceber se tem ou não. Lembrando sempre que a característica principal é o excesso e não simplesmente a desatenção ou a hiperatividade. Como surge o TDAH, principalmente no adulto? É muito importante a gente entender que o TDAH ele tem a base genética e neurobiológica. Quando a gente fala de genético, a gente está falando de uma predisposição da pessoa ter o TDAH se já tem alguém da família que tem. Então, se a gente for pensar, existem vários mitos e um deles é que tem a ver com a criação, tem a ver com a falta de disciplina dos pais, tem a ver... Não é nada disso. O TDAH é um problema genético com bases neurobiológicas. Então, o contexto familiar, como a criança ela é criada, não interfere em ter ou não. A criança nasce. E por que isso é importante? Porque se a criança nasce, a gente só vai poder identificar o TDAH no adulto se ele teve na infância. Então não existe, eu comecei a ter TDAH na vida adulta. Não, isso não é possível. Para que a pessoa seja diagnosticada com TDAH, ela tem que ter desde a infância. As causas neurobiológicas, estudos recentes, e são milhares deles, mostram cada vez mais que o TDAH ele é uma falha, por assim dizer, ou uma dificuldade no córtex pré-frontal, que fica mais ou menos aqui na nossa frente, e o córtex pré-frontal, ele é responsável pelas funções executivas. O que são funções executivas? São funções que estão ligadas a planejamento, a organização, a perceber o tempo, o espaço, e tem a ver também com a memória. Então, o que acontece? Já descobriram que o córtex pré-frontal de portadores de TDAH são menores, ele tem uma espessura menor. Então, com essa espessura sendo menor, esses comportamentos de planejamento, gerenciamento, ficam comprometidos. Além disso, existe a falta, por assim dizer, de dois neurotransmissores que são a noradrenalina e a dopamina. O que acontece? Elas não fazem as conexões neuronais de forma suficiente para que a pessoa consiga ter esse planejamento, consiga ter essa memorização, esse controle da impulsividade.
Então, se a gente for falar de causas, estamos falando de genética e de funções neurobiológicas, né? Tirando e eliminando qualquer ideia de que há algo a ver com a criação, com a comida, com o ambiente familiar, com a cultura, inclusive. E é interessante a gente falar da cultura, porque o TDAH, ele é percebido já em várias culturas. E estamos falando de uma população de cerca de 5% em crianças e 2,5% em adultos, né? Então, é uma porcentagem razoável e geralmente a criança chega à vida adulta com o TDAH. O transtorno de TDAH, ele é dividido em 3, ou seja, nós temos 3 tipos de TDAH. Existe o TDAH com sintomas de déficit de atenção, TDAH com sintomas de hiperatividade e o TDAH misto. O que isso significa? A pessoa que tem TDAH com déficit de atenção, o adulto, geralmente ele vai ter os sintomas ligados apenas ao déficit de atenção. Que sintomas são esses? Esquecimento, problemas de memória, chegar atrasado, dificuldade em se lembrar das coisas, dificuldade em fazer planejamentos, em permanecer durante muito tempo fazendo a leitura ou ficar sentado, por exemplo, em uma palestra, principalmente se é um tema na qual a pessoa não tem interesse ou está ali de forma obrigatória. Então, esses sintomas ligados a esquecimento, desatenção, desorganização, geralmente aquela pessoa que esquece a chave no trabalho, deixa a agenda na casa, esquece o celular, está sempre perdendo o celular, chave, tudo isso mostra que é o quê? Uma pessoa com déficit de atenção, ou seja, ela não consegue sustentar a atenção, então ela devagueia nos seus próprios pensamentos. Um simples mosquito, por exemplo, que passe, ela se distrai, se perde e por aí vai. Então a pessoa não consegue sustentar e não consegue ser organizada. É importante a gente pensar que, lembrando sempre que estamos falando do excesso, é uma coisa que acontece todos os dias ou a maior parte dos dias. A pessoa ela tem realmente essa dificuldade, ela não consegue, é uma coisa que vai além do esforço dela. Já o TDAH com hiperatividade é o TDAH com hiperatividade e desatenção, é o TDAH que une os sintomas da desatenção e da hiperatividade, o que fica ainda mais prejudicado. Por quê? Porque se eu pensar na hiperatividade, eu penso na influência que eu tenho no meu ambiente, né? A pessoa, o adulto que tem hiperatividade, ele incomoda muito mais do que apenas o que tem desatenção. O desatento, ele vai estar em uma reunião, por exemplo, olhando para o teto, pensando onde que ele vai sair, o que que ele vai comer. E o adulto com hiperativo, se ele estiver nessa mesma reunião, ele vai estar batucando a mão, vai estar balançando a caneta, vai estar girando a cadeira e vai estar fazendo barulhos que as pessoas vão perceber. Por quê? Porque tem a ver com a hiperatividade, a impulsividade. Quando a gente fala de hiperatividade, nós estamos falando de comportamentos que são excessos, não em funções apenas motoras, porque veja bem, na criança a hiperatividade ela é apresentada muito com aquela criança que corre, que pula, sobe em árvores. O adulto, ele é diferente. A hiperatividade no adulto, você não vai ver um adulto saindo correndo no meio da sua empresa, mas você vai ver um adulto que está ali com várias ideias, conversa com um, conversa com o outro, tá vendo um filme, aí de repente está lendo um e-mail e tá aquela coisa assim exacerbada que quem está perto tem aquela sensação de calma, calma, né? Então, nós estamos falando de uma hiperatividade mental e comportamental. Então, vai ser aquela pessoa que não tem paciência para ver filme, vai ser aquela pessoa que fica mexendo o tempo todo, que tem tiques, né? Fica cutucando aqui, mordendo a caneta. É aquela pessoa que é impulsiva, ou seja, ela toma decisões precipitadas e às vezes são muitas decisões que prejudicam a pessoa, porque ela não foi pensada. Então, muitas vezes a gente tem exemplo de pacientes que aceitam o emprego, mas sem pensar nas condições.
por exemplo. Aí quando vai ver, poxa, aí não tem aquele benefício, não tem aquilo, e quando viu, já tomou a decisão. Outra coisa também, o adulto com TDAH, você percebe na conversa. Ele mantém a conversa em torno dele. Então, se ele está em grupo, o que acontece? Está todo mundo conversando, ele vai interrompendo, vai interrompendo, e ele não percebe que ele tem esse comportamento. E o que acontece? A conversa acaba virando um monólogo e não um diálogo. Além disso, a pessoa com hiperatividade, ela vai ser aquela pessoa que vai estar sempre buscando algo prazeroso ou emocionante. Por quê? Porque justamente com a falta desses neurotransmissores, ela precisa estar o tempo todo com algo estimulante, ela não suporta o tédio. Então, vai ser aquela pessoa que vai ter sempre uma programação, vai ter sempre projetos, mas ela não consegue fazer tudo. Então, geralmente você vai encontrar pessoas, adultos com TDAH, que marcam um encontro com alguém, marca com outro no mesmo dia, no mesmo horário, e a pessoa, quando dá conta, é quando o outro vira, você não veio para o encontro? E a pessoa não se percebe. Ela também é muito prolixa, ou seja, ela tem dificuldades em conversar, em explicar o tema. Ela se perde. E aí, o mais engraçado é que ela é assim, mas quando alguém conversa com ela nesse sentido, ela não suporta. Então, ela é prolixa, mas quando o outro ela não dá conta de lidar. Por quê? Porque existe essa impaciência, essa inquietude, essa necessidade de estar sempre fazendo algo. E por último, existe o TDAH misto, que é a combinação do TDAH com déficit de atenção e a combinação com hiperativo. Então, ele vai ter tanto sintomas de desatenção com sintomas de hiperatividade. Então, se a gente for pensar, os 3 tipos são TDAH com déficit de atenção, TDAH hiperativo e TDAH misto. Como é feito o diagnóstico? Bom, o diagnóstico, ele é feito, ele segue, principalmente um manual de diagnóstico e algumas escalas de comportamento. Para que um adulto seja diagnosticado com TDAH, ele precisa preencher alguns critérios. E ele é feito por uma equipe multiprofissional. O que significa? Que de repente você vai no psiquiatra, ele fala, aí vai no psicólogo, ele complementa, a família percebe. Então, é uma junção de fatores para conseguir ter o diagnóstico. Lembrando o porquê disso, porque o TDAH ele está em todos os lugares, em todos os ambientes. Se você falar assim, eu tenho déficit de atenção apenas no trabalho, não acontece isso. Você tem que ter no trabalho, na sua casa, na faculdade, em todos os ambientes na qual você está inserido. Porque se for só no trabalho, pode ser apenas que seja um desinteresse com relação à sua função e não o déficit de atenção. Se for uma hiperatividade apenas durante uma palestra, pode ser que aquela palestra não seja interessante e você queira sair dali porque você, por exemplo, tem um encontro. Então, por isso que existe essa questão multidisciplinar. Os critérios de diagnóstico são 4. O primeiro deles é que a pessoa, o adulto, lembrando que o diagnóstico do adulto é diferente do da criança. O adulto, ele precisa apresentar 5 sintomas do grupo de desatenção ou 5 sintomas da hiperatividade. Tá? Esse é o primeiro critério. Então, o psicólogo, o psiquiatra, o neuro, seja lá quem for, vai pegar essa escala, esses critérios e vai ver se você tem pelo menos 5, um critério. O segundo critério é que ele deve necessariamente ter aparecido antes dos 12 anos de idade. Lembrando que a gente falou que o TDAH não surge do nada na vida adulta. Ele vem lá de trás. Então, se você não teve sintomas na infância, o médico, o psiquiatra, o psicólogo vão ter que trabalhar com outras probabilidades de diagnóstico, porque é obrigatório, já que é genético e neurobiológico. O terceiro é que você tem que apresentar esses sintomas
pelo menos nos últimos 6 meses. Tem que ter uma sequência, não é algo assim, ai, tô cansado agora, tô inquieto agora, isso só aparece agora. Não, tem que ter essa continuidade de 6 meses para que possam começar a pensar. E por último, esses sintomas têm que atrapalhar necessariamente ou diminuir a qualidade de vida em pelo menos 2 áreas, ou seja, ou na escola, ou na faculdade, ou no trabalho, ou na sua vida de relacionamento. Não pode ser apenas uma área. Por quê? Lembrando sempre que é a vida toda, é no excesso, é em tudo que atrapalha. Então, são 4, critérios para que seja diagnosticado. Quem pode diagnosticar? Os professores são os primeiros a perceberem os sintomas do TDAH. Mas caso isso não aconteça lá na infância, o adulto cresce com esses sintomas e passa a ter prejuízos na sua vida. É importante ter o envolvimento da família não apenas como suporte ou para entender esses sintomas, mas também para ajudar o paciente a se lembrar de situações da infância que demonstre e que comprovem que ele tinha TDAH. Porque, já que a pessoa com TDAH tem uma dificuldade, tem uma memória curta, possa ser que ele não se lembre nem de fatos da infância. Então, o pai, a mãe ou o irmão vão ajudar a trazer esses sintomas da infância para que possam ser confirmados. Além disso, o adulto com TDAH, geralmente ele chega no consultório e fala assim, mas eu sempre fui assim. Lógico que você sempre foi assim. Se isso começa desde a criança, você sempre foi assim. Então, ele não percebe que esses comportamentos, esses sintomas, eles são atípicos. Então, por isso precisa dessa equipe multiprofissional para identificar, para que possa ser feito o tratamento de uma forma correta. O tratamento, ele envolve medicamentos, terapia. Se o adulto está na faculdade, muitas vezes a faculdade, ela tem que tomar conhecimento desse problema, e a família. Os medicamentos, eles vão tratar os sintomas. E a primeira opção, o primeiro grupo, são os medicamentos que nós chamamos de psicoestimulantes. Pode parecer contraditório que nós iremos dar medicação que estimulem a pessoa que já é estimulada, mas não. O medicamento, para quem tem TDAH, ele não vai estimular, ele vai fazer o efeito contrário, ele vai fazer com que a pessoa tenha equilíbrio, ele vai amenizar esses sintomas. Então, é extremamente importante o uso de medicamentos, mas ele não é o único tratamento. Por quê? É preciso de uma terapia. Quando esse adulto chega aos seus 20, 30 anos, ele conviveu com esse TDAH a vida inteira. E o que acontece? Ele chega um adulto com baixa autoestima, com dificuldades em relacionamento, com dificuldades em manter o seu emprego, com dificuldades nas mais variadas áreas que acabam atrapalhando. Então ele vai para a terapia para entender os seus comportamentos, entender a doença e trabalhar essas questões emocionais, bem como os comportamentos. Então, assim, a terapia, ela não trata os sintomas, ela trata as consequências do TDAH. Os sintomas, quem vai tratar é a medicação. A família, ela entra aqui como um suporte muito importante. Por quê? Porque a família vai ser aquelas pessoas que vão estar no dia a dia com a pessoa. Então, vai ser aquela pessoa que ajuda a pessoa a se lembrar de compromissos, ajuda até a tomar medicação, ajuda a se lembrar dos compromissos, entende a dinâmica desse portador, desse paciente. Por quê? Porque, por exemplo, se vamos supor que vai ter uma DR, ficar 1 hora tendo uma DR com portador de TDAH é perda de tempo. Ele já se desviou, já passeou nos primeiros 10 minutos. Então é preciso entender essa dinâmica, como a pessoa que tem TDAH funciona para que possa ser adequada. Então, quando você entende os sintomas, você acaba ajudando. Aí você vai entender por que seu marido esqueceu o aniversário de casamento, vai entender porque ele está sempre no mundinho dele e que isso não são características egoístas ou porque ele é desinteressado. Nada disso. É porque ele tem uma doença, um transtorno que precisa ser
tratado e precisa do auxílio. Nas faculdades e no trabalho, nós podemos pensar em várias formas de ajudar, por exemplo, um tempo maior de prova, porque o portador de TDAH vai ter dificuldade em se concentrar, qualquer barulhinho distrai. Então, o aluno vai precisar sentar-se na frente, vai ter que ter um ambiente de trabalho mais tranquilo, com menos distrações possíveis, né? Vai ter que tirar e criar técnicas e situações para que ele consiga se concentrar. Então, o tratamento, né, basicamente fica por conta do medicamento, terapia e a família. Às vezes pode acontecer de precisar de um fonoaudiólogo, de um psicopedagogo, vai depender do nível de como foram as consequências ou como são as consequências na vida adulta. É importante pensar que, embora o TDAH não tenha cura, mas ele é tratado, né? A pessoa vai viver sempre com os sintomas, mas quando ela faz um tratamento adequado, esses sintomas são amenizados e ela tem uma qualidade de vida. Bom, então é muito importante, né? Nós vimos durante a palestra, sabermos o que é, saber diagnosticar, saber fazer o tratamento para que você que tenha TDAH ou conheça alguém que tenha TDAH possa ajudar essa pessoa que tem esse transtorno. Existe uma frase que a gente brinca muito, que fala assim: você não é culpado em ter o TDAH, mas o problema é seu. Ou seja, você pode e deve se tratar, se cuidar para que você tenha uma qualidade de vida adequada.